Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e ilumine o entendimento. Gratidão a Deus por esta oportunidade abençoada. Nossa prece pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, sejam esses sofrimentos físicos ou morais, que jamais se sintam sozinhos ou abandonados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Novo ano que se inicia, nos enche o coração das mais belas esperanças. Nesse clima de alegria, nos propomos uma renovação, um recomeçar com expectativas do acerto. Deus está nos concedendo mais um tempo e essa concessão é um título de confiança, e toda confiança significa responsabilidade. E nesse júbilo indescritível que todos sentimos, parece-nos ouvir: vai, filho, estamos juntos, você pode vencer. Mas como alcançar essa vitória sobre nós mesmos? Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, nasceu no ano 354 da era cristã e morreu em 430. E Erasto, discípulo de São Paulo, nos fala sobre Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo 1, item 11. Então, Paris, 1863. E Erasto diz: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. E em nota, Kardec diz que quando na Terra, Santo Agostinho julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. Então, desencarnado, ele teve maior percepção da verdade. Mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, era cristã convicta e educou nos princípios da religião, o que ele desprezou.
Mas um dia, deprimido e angustiado, procurando pôr um sentido na vida, ouviu uma voz de criança cantar seguidamente: "Toma e lê, toma e lê." Havia um livro sobre a mesa. Ele o abre ao acaso e lê: "Não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e emulações, mas revesti-vos do nosso Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne com demasiados desejos." Parou de ler. Uma espécie de luz inundou-lhe o coração, dissipando todas as trevas da incerteza. Eram palavras de Paulo de Tarso. Decidiu então penetrar naquela regra de fé, por onde há muito sua mãe caminhava. Tornou-se vigário, bispo e permaneceu por mais de 40 anos ligado à igreja de Hipona. Santo Agostinho tentou fazer essa aliança entre a fé e a razão, realizando uma síntese a qual denominou filosofia cristã, sistematizando uma concepção do mundo, do homem e de Deus, que se tornou por muito tempo a doutrina fundamental da Igreja. No Livro dos Espíritos, entre tantos nomes veneráveis que assinaram prolegômenos, está o nome de Santo Agostinho. E na obra espírita encontramos muitos ensinamentos assinados por esse espírito. Na questão 919, Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos ensina como nos conhecermos, fazendo análise do nosso dia, que nos levará ao autoconhecimento, a chave do progresso. Analisarmos o que já conquistamos de bom e o que precisamos modificar. Quando tomamos conhecimento da vida desse espírito, do seu despertar pelo clarão da verdade e de sua trajetória na busca de atender e seguir os ensinamentos do Cristo, o nosso coração se enche de esperança, pois toda criatura traz em si o germe divino da perfeição, e esse progresso será realizado em todos nós, por mais tempo ou menos tempo, dependendo da escolha de cada um, do seu amadurecimento. Então, jamais desistirmos de nós mesmos ou de nossos irmãos. Disse-nos Jesus: "Brilhe a vossa luz." E dentre tantos exemplos encorajadores, vamos ver hoje o do espírito chamado Cerinto, que encontramos no livro Vozes do Grande Além, em mensagem recebida psicofonicamente por Francisco Cândido Xavier, com nota explicativa de Arnaldo Rocha, esposo de Memei quando encarnada. Diz Arnaldo: quantos venham a ler a mensagem constante deste capítulo, de certo nem de longe experimentarão a surpresa de nosso grupo, em cuja a intimidade Cerinto, o amigo espiritual que nola transmitiu, caminhou pouco a pouco da sombra para a luz. A princípio, era um espírito atrabiliário e revoltado, chegando mesmo a orientar vastas falanges de irmãos conturbados e infelizes, ainda enquistados na ignorância. Discutia acerbamente, criticava, blasfemava. De nossos entendimentos difíceis, manda a caridade que nos detenhamos no silêncio preciso. Surgiu, porém, o dia em que a influência de nossos benfeitores espirituais se revelou plenamente vitoriosa. Cerinto modificou-se e transferiu-se de plano mental, marchando agora ao nosso lado, sedento de renovação e luz como nós mesmos. Por isso, com imensa alegria que lhe registramos a comovente rogativa por ele pronunciada em nossa reunião da noite de 24 de novembro de 1955. Então, a prece feita por Cerinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado,
para quem reservastes os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo quanto se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exoro-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. E no ano seguinte, em 29 de março, Cerinto comparece em reunião emocionando a todos, demonstrando sua profunda renovação íntima, fazendo uma prece a Jesus em lágrimas, suplicando pelos que se encontram longe das fieiras do bem. E no livro Justiça Divina, Emmanuel fala sobre os espíritos bem-aventurados, aqueles espíritos que nos auxiliam na nossa caminhada na vida terrena. É um comentário sobre o item 17 do livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, falando sobre o céu. Colocações de Kardec. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria, e mais flutuantes nos superiores. Porém, desses mundos superiores, que são verdadeiros focos de luz e felicidade, saem espíritos para mundos inferiores, a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprirem a sua missão com mais eficácia. Então Emmanuel diz: bem-aventurados, vieram ao mundo em todos os tempos, seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Chegam sim até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Volvem de sublimes regiões, semelhando astros que se apagam na sombra da pesada renúncia,
para nos conduzirem ao passo e envergando a roupagem inferior em que nos achamos, são pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza muitas vezes percebemos somente depois que se distanciam. Ajudam-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Alentam-nos a energia sem demitir-nos da obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecer as forças ainda frágeis. E ainda mesmo quando nos rebolquemos no vício, levantam-nos caridosos sem fustigar-nos com a tição da censura. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sob a chuva das lágrimas e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Se choras, reflete neles. Quando te aflijas, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se levaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus que acende as estrelas, além das trevas, e desabotoa rosas entre os espinhos. E voltando à pergunta inicial, como alcançaremos essa vitória? Queremos acertar, queremos nos melhorar. Tem uma experiência de Clóvis Tavares que ele nos conta no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Era uma palestra do Chico, então todos conversavam e é sempre proveitosa a conversa com o Chico. Então, Chico contou-nos certa vez, não há muito tempo, enfrentando difíceis problemas do dia a dia, qual acontece com todos nós. Ele fez uma pergunta a Emmanuel, ansioso pelo esclarecimento do grande amigo da eternidade. E a pergunta limitou-se a 2 palavras, 2 apenas. Como acertar? Há nessa interrogação um mundo de pensamentos, de ânsias, de súplicas. É um SOS da alma, clamando pela orientação do alto a fim de permanecer no caminho estreito. Como acertar? Emmanuel, sempre bondoso, invariavelmente paternal, apareceu-lhe então confortando-o com esta luminosa resposta: Meu filho, procura cumprir o teu dever da melhor maneira possível, de modo a guardar a paz de consciência. O resto entrega a Jesus. Essa resposta também é muito valiosa para nós, que não importa o quanto demore, mas um dia virá em que deveremos acertar contas com a nossa consciência e é melhor que estejamos preparados para que tudo ou quase tudo saia melhor do que hoje. As cobranças um dia virão, tenhamos a certeza disso. Por isso, oremos, estudemos, trabalhemos, aprendamos a nos modificar para que o amanhã seja melhor do que o hoje, pois tudo está ao nosso alcance. Os enviados do Mestre Jesus, estão em todos os lugares, trabalhando para o nosso bem. Estejamos com os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos e o coração bem preparado para sabermos quando devemos transbordar esse amor puro e sincero. Tenhamos fé, esperança, resignação e muito preparo. Os ensinamentos de Jesus, olhemos e observemos sua vida aqui na terra, é um hino de amor vivido a cada segundo. Estejamos preparados. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Seremos felizes, espalhando a paz e a alegria. Sejamos gratos a Deus. Tenhamos bom ânimo. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Nesse nosso primeiro encontro do ano, vamos trazer para as 2 palestras da noite o mesmo tema. Alguns já devem ter visto a prece do Espírito Ismael, que consta do livro que foi lançado na virada do ano pela Mansão do Caminho, psicografado pelo Divaldo. O livro se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Como trata-se de uma mensagem que exige muito mais que uma leitura, vamos trazer algumas reflexões. O texto vocês podem buscar no site da casa, a mensagem digitalizada. Ismael, então, nos traz: Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo um instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Então, o ponto culminante da obra de amor, quando surgiu o ser humano ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei do progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação e, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso do seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Vamos então fazer uma pausa na leitura para trazermos algumas reflexões. Vale comentarmos até a saudação, em que ele se refere a filhas e filhos, os 2 gêneros dos seres humanos. Ele poderia ter dito apenas filhos, englobando o homem e a mulher. E essa terminação os não seria do masculino, e sim do gênero neutro do latim, que deu base à formação da língua portuguesa e de outras tantas. E na transição do latim para a nossa língua, a letra U do gênero neutro adaptou-se como letra O. Portanto, a discussão sobre essa questão, nesses tempos de loucura pandêmica, é totalmente estéril. Fala da luta da nossa terra para ir se transformando num mundo agradável, para que pudéssemos aqui nos desenvolver
enquanto nós, seres humanos, mesmo com a vinda do Cristo para nos guiar, preferimos ficar presos às paixões asselvajadas. Nos traz um importante ensinamento do qual não nos damos conta de que somos nós mesmos, na história da humanidade da Terra, que temos gerado calamidades inomináveis com pensamentos e ações. Como nos ensina Manuel Filomeno de Miranda, a enfermidade moral e espiritual gera transtornos emocionais psíquicos. Os fluidos morbíficos ingeridos psiquicamente pelo reencarnado misturam-se aos complexos mecanismos da neurocomunicações cerebrais, da mitose celular, dando lugar a desorganizações fisiológicas, agredindo o sistema imunológico através do qual agentes destrutivos da fauna microbiana atacam o organismo, instalando enfermidades reais ou provocando sintomas perturbadores. Continuando então na mensagem de Ismael. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax nesse nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. O mundo regenerado, onde se poderá prelibar a ventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadoras em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho. Comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento,
acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez e os dislates morais atentatórios às leis de ordem e ética moral que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais telementalizadas por espíritos de equivalente quilate. Resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Vamos então a mais uma análise, buscando alguns pontos de tantos pontos importantes que ele nos traz. Em períodos de sofrimento coletivo, se consegue num espaço menor de tempo um resultado que demoraria séculos, como ensina Kardec. Então, é esse o sentido de apressar-se à mudança, apressar-se à transformação, porque quando assume um caráter coletivo, hoje vivendo ali a humanidade como um todo, isso apressa o desenvolvimento. É muito importante que entendamos que é por misericórdia que estamos vivendo e continuaremos a viver como se um clarim, porque o clarim já tocou, mas eu entendo que é como se um clarim estivesse tocando. O clarim é aquele som que anuncia momentos de suma tensão, né, de perigo. Então, é como se um clarim estivesse tocando. Isso é misericórdia, porque são os últimos ais, são os toques da trombeta do Apocalipse, nos acordando, nos alertando. É preciso, então, ressignificar o conceito de felicidade e sofrimento. Esse processo da separação do joio do trigo, que significa que determinados espíritos para cá não retornam, já começou no século passado. Mas é claro que há agora um apressar do encarne de muitos espíritos endurecidos para que também tenham a sua última oportunidade. Confiamos, continua Ismael, confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo, ante as injunções algo semelhantes desses dias. Estamos convidados a interferir de toda a forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as
com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e de caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados, por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Vamos trazer mais alguns pontos. Essa terceira vinda de Jesus à Terra, que ele fala, em reunião com seus mensageiros celestes, mudou a tragédia que estava por vir. E podemos deduzir que essa reunião se deu em algum momento da segunda metade do século XX, do século passado. Emmanuel nos fala, no livro A Caminho da Luz, que a primeira reunião de Jesus com a comunidade de seres angélicos nas proximidades da Terra se deu quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar e a segunda quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. E ele diz que espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. E ela então já aconteceu. Ismael nos fala dessa nova vinda de Jesus e diz que tudo mudou. Sofrimentos e guerras devastadoras estavam previstos. Uma rápida pesquisa já nos mostra um número absurdo de conflitos que continuaram na segunda metade do século, mesmo quando termina a Guerra Fria em 1991. Temos guerras terríveis, mas o fato é, então mesmo após a Guerra Fria, continuam guerras terríveis, mas o fato é que havia em jogo decisões por parte de líderes que ameaçavam os planos de Jesus, e ele, por misericórdia, impede tais acontecimentos nascidos do orgulho exacerbado e do desejo de supremacia. Pelas palavras de Emmanuel, caberia ao século XX a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Então, no século XX, já estaria previsto o desfecho. A misericórdia vem então nos apressar porque estamos atrasados. E agora, como foi dito por Ismael, as armas poderosas, aquela corrida pelo armamento, essas armas poderosas de determinadas nações não destroem o inimigo. Nos preocupemos mais com a depuração íntima que ele falou do que com a solução que para nosso bem não virá como se está imaginando, pelo claro motivo
ainda não foi suficiente, ainda não aprendemos o que é exigido de nós para adentrarmos o novo mundo. Somente o amor, agora voltando à finalização de Ismael, somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Ele termina então trazendo a referência à multidão da milícia celestial que junto ao anjo traz a boa nova aos pastores cantando e louvando glória a Deus nas alturas, nos convidando a também como esses mensageiros e esses pastores a cantar, glorificar e levar a boa nova a corações que ainda não escutam os sinos tocarem. Tenhamos uma